Meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus amados, obedecendo-se a um pensamento de John Wesley, que o louvor tem que estar ombreado com a palavra de Deus. Se nós percebemos nesta noite, tudo aquilo que foi louvado foi para engrandecer o nome do Senhor. Pastor Sebastião leu no texto desta noite sobre a anunciação a Maria. Ontem, quem esteve aqui no culto da cantata das crianças, lembra-se ainda que nosso pastor falou da visitação do anjo Gabriel a Maria em Nazaré da Galileia. 6 meses antes, ele já havia estado diante de Zacarias, quando na turma de Abias ele vai oferecer incenso a Deus. A sua mulher Isabel também é estéril, velha, que não havia e não houve possibilidade de gestação. E Deus do céu observa toda a trajetória de Isabel. Poderia abrir a madre há muito tempo, mas Deus, Ele é perito em pegar situações contrárias, difíceis, impossíveis e revertê-las em milagres. Ele nunca ia esperar que depois de velho e a sua esposa estéril, velha, não poderia gerar mais filho. Tanto é que a argumentação dele é que como se daria as coisas. A despeito, nós tratamos com Deus da mesma forma. Quando tudo parece difícil e impossível, diante das possibilidades, o nosso questionamento é como se darão as coisas. Não tem meio, não tem processos, não tem nada. Mas se Deus estiver centrado em uma promessa, tudo quanto seja contrário torna-se favorável diante de Deus. Deus esconde Isabel 6 meses. E há um propósito nisso. A Bíblia diz que é para tirar o opróbrio diante das pessoas. Ninguém acreditaria que uma mulher velha estivesse gestante. No mínimo, queriam dizer que seria um mioma ou outra coisa a mais, mas nunca uma criança. E Deus esconde pelo fator psicológico também. Se uma mulher velha diz que está grávida, ninguém acredita, é contrário à circunstância favorável. Deus esconde. Quando a criança já está com 6 meses, é aparente, Deus libera para que ela apareça diante das pessoas. E Gabriel vai para Nazaré, 163 quilômetros das montanhas da Judeia até Nazaré. Vai dizer, é uma virgem desposada, compromissada em casamento.
que ela, apesar de ser virgem, uma é estéril, velha, a outra é nova, mas não teve relações com o homem. E o grande mistério que João vai trazer à baila é que o transcendental, o eterno, o intangível, vai descer da glória. Segundo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai descer, o verbo, aquele que estava no princípio com Deus. A única palavra que João tem para dizer é no princípio. João não sabe definir eternidade, porque Deus é eterno, Deus é insondável. Aí ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glórias a Jesus. João não vai falar de genealogia porque ele está tratando de assunto espiritual. Havia uma concepção filosófica lá em Alexandria, no Egito, sobre o verbo, sobre o logos. E o logos, dentro da filosofia, de uma forma sistemática, é pronunciamento, é ditado, é discurso, narrativa, relato ou tratado. E eles não criam que o transcendental viesse primeiro. As coisas têm que ser escalonadas. Trata-se do físico entra no metafísico. E para ele, a linha gnóstica docetista, havia 3 grandes problemas para ele. Primeiro, a criação. Segundo, a encarnação. Terceiro, a ressurreição. Então seria ilógico o transcendental vir até a terra. O espiritual está dentro da tangibilidade. Mas João vai defender com unhas e dentes que o verbo que vai habitar no meio dos homens, que foi anunciado, que de Gênesis a Malaquias está toda a preparação da vinda do verbo, através de profecias, através de símbolos, através de analogias. Os profetas pregaram que o Deus que eles serviam iria visitar o seu povo com salvação. E agora chegou o momento, tudo que Deus, ele anuncia, chega o momento da realização. Toda promessa, todo enunciado, todo ditado, toda a voz de Deus, ela se cumpre aqui, ali e além. Gerações se passam, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Deus não falha. Nós estamos nesta noite celebrando ao Natal de um Deus fiel, que não falha, que habita, que passeia, que visita, que vê, que ouve e que salva o seu povo. Glórias a Jesus. Então, para os gnósticos docetistas, isso era loucura. Para os ebionitas seria loucura, porque eles não criam na encarnação do verbo também. Jamais um Deus desceria dos céus à terra e se faria carne, que ele seria encarnado. E a palavra que os escritores dos evangelhos usam é a palavra grega sarkis, homem integral. Ele não é a aparência de Deus, ele é Deus. Ele é Deus 100%, porque ele estava no princípio. Ele é a essência de Deus, mas tem natureza distinta. Ele é homem porque se encarnou. Ele nasceu do ventre da virgem, ele foi nascido, ele foi desenvolvido, e como a criança ele cresce, mas ele é Deus, ele é Salvador, ele habitou entre nós, e João disse, ele tabernaculou no nosso meio, nós vimos a manifestação da glória de Deus, ele é real, ele não é aparência, ele não é um fantasma, ele é Deus presente, o Emanuel no meio do povo. Glórias a Jesus.
João vai dizer: a concepção de verbo que vocês têm é contrária à nossa concepção das Escrituras. João recua nos refolhos da eternidade para revelar através de uma racionalidade e tentar explicar que o Deus transcendental, o Deus que está acima de todas as coisas, Ele vai se tornar imanente no meio do povo. O povo vai tocar nele, os olhos vão vê-lo, vão senti-lo. João está preocupado agora em falar no Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. A Isaías, no capítulo 9, versículo 2, vai dizer que todos aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, e quem estava sentado nas regiões em sombra da morte, a luz resplandeceu. Nós estamos nesta noite aqui reunidos porque a luz de Cristo resplandeceu em nossas vidas e nós somos salvos. Nós não vimos, mas nós sentimos a essência, a presença de um Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Aleluia. O grande debate teológico é sobre a essência e natureza de Cristo. Mas nós ouvimos ontem à noite, nosso pastor falou que ele será grande, mega, poderoso, terrível, exaltado, excelso. Ele está acima de todas as coisas, acima do tempo. Ele está na eternidade e Ele está no tempo. Ele está em cima e Ele está embaixo. Ele opera nos céus e opera na terra. Ele visita todas as coisas porque Ele é onipresente. Ele é Deus, Ele é fiel. E tudo nesta noite, a cantata, os louvores, os coristas, os músicos louvaram a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Glórias a Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, vai dizer que Ele não somente é o Criador de todas as coisas, mas que Ele coordena todas as coisas. Glórias a Jesus. O Natal para nós é sempre uma lembrança na mente de um Deus que desceu do céu, segundo Filipenses, que apesar de ser Deus, Ele não usurpa ser igual a Deus. E pela uma missão Ele desce e Ele vai tornar-se homem. E como um homem Ele torna-se servo. E como servo Ele é obediente até a cruz. E na cruz Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, Ele ascende ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele há de julgar os vivos e os mortos, e Ele um dia vai vir para buscar a sua igreja. Este povo um dia vai se reunir numa grande cantata, e vai louvar o nome dEle e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo para todos sempre. Vamos unir nossas vozes com anjos, arcanjos e querubim. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos poder sentir a sua presença bem de pertinho, e nada daquilo que nós deixarmos na terra sentiremos falta, porque Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter mais nada, tudo vai passar, e o nome dEle vai ser toda a eternidade louvado para todos sempre. Glórias a Jesus. Aleluia. E João vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa vida que João fala aqui não é o bios, a vida natural, mas é o zoe, a vida transcendental. Há um Deus que criou todas as coisas. Quando Deus criou a terra, os animais, as aves, Deus dá ordem e disse: faça-se, e se fez.
Mas Davi, no Salmo 139, Davi tem uma revelação de Deus sobre a feitura do homem. E ele vai tomar como base a sua própria vida. Davi vai dizer que Deus eterno e poderoso o viu informe no ventre da sua mãe. Quando junta-se as coisas para formar a criança, Davi disse que os teus olhos eternos, ele observa todas as coisas. Ele vai vendo como Davi vai sendo tecido. E ele usa uma palavra, e ele vai dizer: como um tecelão hábil, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Todas as coisas que foram criadas, veias, artéria, pulmão, pâncreas, fígado, coração, cabeça, tronco, membros, Deus, ele projetou todas as coisas. Nós não somos obras do acaso. Deus trabalhou desde o ventre da nossa mãe. Deus sabia que Natal de 2021 nós estaríamos reunidos louvando o seu nome. A nossa vida está registrada na agenda de Deus. Deus tem cuidado de nossa vida. Por isso que nós celebramos o Natal. Nós dizemos que Cristo é Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é exaltado para sempre. E nesta noite a luz dele resplandeceu em nossas vidas e nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Jesus. Quando nós viemos para o culto nesta noite, nós encontramos algumas pessoas na rua pedindo. Nós encontramos pessoas com uma garrafa de bebida, pessoas jogadas nas calçadas. E eu disse: obrigado, meu Deus, porque a tua luz, ela resplandeceu na minha vida. Oremos por essas pessoas que ainda não enxergaram Jesus, que estão camaleantes para o inferno, que não conhece a alegria, que acha que a alegria é passar noites e noites na prostituição, nas drogas, bebendo noites a fios. Mas nós estamos aqui nesta noite porque Ele nos alcançou, a sua salvação nos alcançou. O Natal chegou em nossa vida, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E você pode sair daqui nesta noite, encontrar-se com a família, recrear-se com Ele, dormir tranquilo, porque nós sabemos que Jesus veio para destronar, desfazer as obras de Satanás, e o seu nome é glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aí no versículo 14, João vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus salva, Ele salva mesmo, irmãos. Eu quero só desfechar a palavra nesta noite. Eu já falei aqui, mas muita gente não ouviu ainda. Eu era novo convertido em Cruz das Almas, e a mocidade sempre saía aos sábados e domingos para evangelizar. E no sábado, quando tocaram a porta de uma pessoa, a pessoa lá dentro não pôde vir nos atender, era um senhor. Nós pedimos licença, entramos na sua casa, e ele está sentado numa cadeira de balanço. A perna dele com uma ferida terrível na perna esquerda. Um mau cheiro terrível. A esposa dele está deitada em uma cama. Um mau cheiro terrível. E as irmãs foram lá, pregamos para ele, e ele aceitou a Cristo como um Salvador. As moças da mocidade combinaram com os rapazes para no sábado seguinte fazer uma faxina. Fizeram. Os irmãos caiaram aonde estava sujo,
deram um banho naquela senhora, levou um colchão novo, travesseiro, lençóis, mas a ferida na perna dele era terrível. Mas um sábado, nós chegamos lá à tarde, para fazer a faxina da tarde, e aquele irmão estava na cadeira da frente, de balanço. Nós entramos, daqui a pouco ele estava sorrindo sozinho, alegre, feliz. E a gente pergunta o que foi. Ele disse: eu estava aqui me adornando e um de vocês colocaram uma pomada bem geladinha na minha perna. Ninguém colocou nada. Aleluia. Mas o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós cantamos nesta noite, é o Jesus que visita, é o Jesus que salva, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma, é o Jesus que salva as nossas vidas. E ele ficou tão tranquilo. Aleluia. Um tratamento para aquela perna, irmãos, levaria muito tempo. Mas Jesus é aquele que abrevia as coisas. A pomada que ele sentiu passar na perna não se faz aqui em laboratório de manipulação. Não tem pesquisador, não tem cientista que sabe a fórmula. Mas Jesus, ele é o visitador. É aquele que cura, é o Rabi da Galileia, é aquele que está do nosso lado, é aquele que nos guia, é aquele que fala conosco. Menos de uma semana, a perna do homem estava normal. Por quê? Porque Jesus Cristo visitou aquele homem, glórias a Jesus. Oh, que Jesus maravilhoso. A gente poderia passar a noite toda aqui dizendo que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele visita, que Ele salva. Ele é o verdadeiro Natal em nossa vida. Ele saiu do transcendental e veio para o tangível, habitou em nosso meio e nunca deixou a igreja. Ele foi, mas disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Glórias a Jesus. Quero convidá-los para estar de pé nesta noite. Jesus, nosso amigo fiel, nosso amado, nosso Salvador. A melhor coisa que nós fizemos foi entregar a vida para Ele. Porque Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é tremendo em nosso meio. Se tiver alguém nesta noite para Cristo, nós queremos orar por você. Você que está do outro lado na internet, você pode mandar o seu nome. Nós queremos orar por você. Nós pedimos oração pelo Mateus. O Mateus já está em casa, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Onde está a primeira vida para Cristo?